santificar primeiro. Agora esta chamada está Gente, sendo tá gravando. gravada. Eles vão se santificar primeiro, e depois que eles se santificarem, eles esperem no pé do monte, mas ele não pode encostar no monte. Nem eles, nem os animais, ninguém pode encostar no monte, porque eu vou falar. E quando o Senhor ele começou a se manifestar, que trovões, raios e tantas coisas, o povo se desesperou. Moisés, Moisés, o Senhor fala contigo e tu transfere para a gente, porque a gente não tem condição não. Se o Senhor falar com a gente vai morrer. Tamanha glória do Senhor, tamanha glória do Senhor. Então, a gente quer experimentar um pouco dessa glória. A gente sabe que para esses dias, a gente precisa dessa glória. A gente precisa do poder, da manifestação do poder. E essa manifestação, esse poder vai vir através do conhecimento, quando a gente parar de se contaminar com as coisas desse mundo e começar a se santificar, começar a se preparar. Porque o Senhor precisa olhar para a terra e ver que ele tem pessoas que ele pode contar, sabe? Para poder transmitir a mensagem dele e não se corromper, não se vender por causa de períodos festivos aqui dessa terra. Eu estava pensando agora, a gente está entrando agora em novembro, dezembro, aí começam-se as comemorações do Natal, principalmente o comércio ele é muito aquecido nesse tempo de Natal, e é um período gostoso, né? A gente cresceu ouvindo, a gente cresceu vendo os especiais de Natal na TV, sonhando com a noite de Natal, pensando na roupa que a gente vai vestir, sabe? Ou sofrendo por não ter condições de ter aquele tipo de roupa que a gente gostaria, ou de ter aquele banquete. É um clima gostoso, né? A família se reúne e passa aquelas músicas de Natal, e quem gosta de assistir filme, de romance, Natal, como eu gosto de filme de romance de Natal, não sei vocês. E aí, quando chega nesse período agora, começa a aparecer um monte de filme de Natal, né? Nos streams aí, nos streams. E aí a gente se envolve, é, é uma sensação gostosa, né? E aí a gente comemora o Papai Noel, a gente comemora a árvore de Natal, a gente comemora a troca de presentes, a gente planeja juntar todo mundo, cada um leva um prato para poder comer todo mundo junto. E de repente você cair na verdade, você se deparar com a verdade de que não tem nada a ver com Jesus, de que não tem nada a ver com o que nos foi passado bem superficialmente sobre o nascimento de Jesus. Aí dizem, mas a intenção é que vale, porque já que a gente não sabe a data certa que Jesus nasceu e instituíram esse dia, então a intenção é que vale. Né? Natal está relacionado à natalidade, a nascimento. Então, é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus. E a gente vai vivendo. Só que aí, quando a gente se depara com a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, não tem como a gente fingir que não viu, fingir que não sabe. E a maioria de nós fazemos isso. Pecando em nome de Jesus, é como se fosse um pecado em nome de Jesus, né? As comemorações, o se vestir de Papai Noel, sem saber o verdadeiro significado, só para divertir as crianças, as trocas de presente, botar os presentes embaixo da árvore, isso tudo que a gente aprendeu. E aí, quando a gente vai saber o real significado disso tudo, a gente se sente enganado. E é difícil, porque as pessoas não estão preparadas para terem esse sonho destruído.
Por isso que muitas vezes não preferem nem conhecer, preferem nem saber, né? Quem tem comércio mesmo, é um período comercial, pessoas esperam o ano inteiro para chegar nesse período de Natal, para poder vender, poder trabalhar mais, poder... Sabe, gente? Por isso que esse chamado para destruir as fortalezas do inimigo através do conhecimento é tão desafiador. Não sei se vocês conseguem entender. É tão desafiador. Mas o Senhor, ele conta com a gente, ele conta com os remanescentes que não vão se curvar, mesmo diante de toda a idolatria que existe. Infelizmente, nem todos vão saber, nem todos querem saber. Mas é a verdade, e a verdade precisa ser dita, né? A gente vai deixar de se reunir com a família? Não, não é isso. A gente vai deixar de dar presentes, porque também nesse período tem muita promoção, tem muita coisa, então a gente pode comprar, pode abençoar, pode... Não tem problema. Aí é onde entra a questão da verdadeira intenção do coração. A gente precisa analisar a verdade e saber se aquilo cabe a você ainda ou não. E muitas vezes a gente só vai conseguir impactar onde a gente vive, as pessoas ao nosso redor, a nossa comunidade, a nossa cultura, se a gente for bem radical. E o Senhor, para que ele manifeste a glória dele, para que ele encha a terra plenamente do conhecimento dessa glória, a gente precisa se santificar. E o que é santificar? É se separar dessas festas pagãs, se separar da mentira que nos foi ensinada a vida inteira. E isso dói. Isso dói, porque muitas vezes seremos chamados de loucos, fanáticos, não tem nada a ver, o que importa é a intenção do coração, o que importa é a gente comemorar o nascimento de Jesus, e é isso aí. Então, depois desse prólogo, a gente vai orar e aí eu vou iniciar com os slides e a gente vai conversando, e conforme a gente for conversando, vocês vão falando também o que vocês pensam a respeito, tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, se você tiver com o braço, perna cruzada, descruza. Vamos falar com o Senhor. Aqui estejamos abertos para que Ele ministre em nossos corações, né? Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós adentramos na Tua presença nessa noite. Constrangidos, Senhor, diante da Tua grandeza e constrangidos diante da Tua misericórdia. Porque constantemente nós temos visto que o Senhor Pai, diante do pecado do mundo, o Senhor Pai tem motivos e o Senhor tem legalidades para destruir a terra. Mas por causa da tua misericórdia, por causa da tua compaixão, o Senhor se lembra. O Senhor se lembra do sacrifício de Jesus. E diante dessa ira, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E nos dado todos os dias, Senhor, a chance de nos voltar para Ti. Por isso, Pai, diante de Ti nesse dia, eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão pela nossa ignorância. Eu peço perdão pelas vezes que não quisemos saber. E eu peço perdão também, Pai, pelos pecados inconscientes, porque a gente não sabe das coisas. Mas eu quero fazer parte, Senhor, desse povo que vai receber do Senhor pleno conhecimento da Tua glória. Porque, Pai, eu não suporto mais, Senhor, viver do mesmo jeito.
Pai, eu não suporto mais viver sem sentir a tua presença. Eu não quero mais, Senhor, viver assim. E assim, Pai, eu intercedo também pelos meus amigos, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, Senhor, que se disponibiliza, Senhor, a estudar, a saber mais, sabe, daquilo que nós fomos tão roubados do conhecimento. Nós fomos roubados, Senhor, de ter esse pleno conhecimento da tua glória. E hoje nós temos dificuldade, Senhor, de compreender. Nós temos dificuldade, Senhor, de saber como orar. Para quem orar, como orar, Senhor. Porque nos foi roubado esse pleno conhecimento. Ou nos foi ensinado de forma deturpada, de forma errada. Mas nessa noite, Senhor, nós nos arrependemos. E nós clamamos a tua misericórdia e pedimos que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós a tua graça. Tua palavra nos garante que no Senhor Jesus, se o Senhor Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós cremos que através da verdade da tua palavra nós seremos libertos. Teremos a nossa mente liberta para fazer escolhas que nos aproximem do Senhor e não que nos afaste. Nem que para isso, Senhor, tenhamos que perder amizades, nem que para isso, Senhor, familiares venham se afastar de nós, nem que para isso, Senhor, sejamos excomungados de comunidade religiosa, mas nós não podemos mais, Senhor, fazer parte disso e de estar em tua presença sem sentir, Senhor, a tua glória, e para isso a gente precisa se santificar. Então eu peço ao teu Espírito, nos lava no sangue de Jesus, purifica as nossas vestes, e nos permite adentrar no Santo dos Santos. E pedimos que o Senhor libere sobre nós nessa noite conhecimento da tua glória. Por misericórdia, Pai, eu sei que o que o Senhor tem feito em nós não passam de gotas diante do que o Senhor quer, pode e vai fazer, eu creio, no nosso meio. Então eu peço ao Espírito Santo que abra a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos passar. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao redor de nós, da nossa casa, nos livra a nossa família. É o que eu te peço e eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí eu começo a orar e aí eu viajo, que aí eu já quero fazer vigília. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui vou passando as imagens. Não botei muito texto, mas conforme for passando as imagens, eu vou... O Senhor me lembra. E aí a gente vai conversando, tá? Vamos lá. O que a gente sabe do Natal? Vou começar assim. O que a gente sabe do Natal? Eu queria que vocês participassem. O que é Natal? A gente falou aqui sobre o nascimento de Jesus, mas o que a gente sabe, no fundo? O que a gente sabe sobre o Natal? Sobre esse período da festa, do 25 de dezembro, de quando a gente nasceu e tudo mais. Quem pode falar alguma coisa? O que você sente no Natal? O que você costuma esperar desse período de final de ano? Vou botar Natal e Ano Novo, né? Que é uma semana de diferença. E aí a gente fica em turbilhão, né? Nesse período. Sarinha, pode falar, Sarinha. Se aparecer um grito aí, é meu aprendiz de sacerdote. Ele quer participar. Fica longe, gente.
Na verdade, para mim, o Natal já perdeu, vamos botar entre aspas assim, a magia, né? Que o pessoal fala assim, a magia do Natal, o sentimento do Natal. Verdade. Eu acho que eu perdi quando eu deixei de ser criança, para falar bem a verdade. Acho que porque na minha família nunca foi a tradição do Natal, os presentes. Eu falei, não foi? Aí, e geralmente minha família comemorava mais o Ano Novo. É, e aí, a questão do Natal já faz tempo que, para mim, mesmo sem estudar e buscar o significado, não é essas coisas. Então, eu nem tenho muito o que falar sobre o Natal, nem muito o que pensar sobre o Natal, não. Meio caminho andado, Sarinha. Ela tá com meio caminho andado, já não vai sofrer tanto. Quem mais quer falar? Quem mais é que gosta do Natal? Espere esse período natalino. Eu gostei da fala de Sarinha, da magia do Natal. Era essa palavra que eu estava tentando buscar no início, quando eu comecei a falar sobre a magia do Natal, a magia do final de ano, desse negócio todo, né? O pacote entrou, tá? E pode falar. Então, o Natal, para mim, assim, sempre foi um período de muita tristeza. Eu nunca gostei do Natal, porque na nossa casa, desde criança, era tudo muito difícil, né? Então, aquela, como se diz aí, Sarinha, aquela magia que as pessoas desenhavam, lá na casa da minha avó, a gente não vivia muito isso. Embora ela se esforçava muito para dar um presentinho para todo mundo, e ela não abria mão de fazer o almoço de Natal ali em família. A gente não fazia ceia de Natal. Lá na casa da minha avó não tinha ceia de Natal. Tanto que do dia 24 para o dia 25 a gente dormia, normal, né? Então, automaticamente, eu fui crescendo com aquele sentimento de que Natal era uma data triste. Eu nunca gostei. E aí, com o passar do tempo, eu me converti e um pouco eu entendi, na igreja que eu me converti, falava, né, que o crente não comemorava Natal, mas falava tudo muito superficial, não dava significado de nada, só falava que crente não comemorava o Natal. Embora falava que era uma festa para Jesus, mas Jesus não tinha nascido naquela data. Então, eu cresci, aí fui para a igreja, me batizei, me converti, e mais ainda me internalizei isso, mais um motivo, então, para não comemorar. Então, eu nunca, depois que eu casei, eu nunca pus árvore de Natal aqui em casa, dessas coisas. Só que aí Bentinho nasceu. No que Bento nasceu, aí você começa a pensar assim, rapaz, eu estou sendo muito estranha, porque as pessoas já me chamavam de estranha, né? E aí você vai entrando nessa magia aí, e quando você vê, você está trazendo para dentro de casa. Então, eu comecei com uma guirlanda na porta, quando o Bento nasceu. Eu falei, ele ainda é um bebê, não entende, então vou pôr uma guirlanda na porta. E comprei uma arvorezinha pequenininha, que era só o formato do cone, e arrumei em cima do meu móvel. Tá bom. E fiquei um bom tempo assim, com muita sutileza. Não tinha árvore de Natal. Bento tem 6 anos. Eu fui ter uma árvore de Natal no ano retrasado, ou seja, 2 anos que eu fiz árvore de Natal de verdade. Em 2022, eu fiz essa árvore de Natal, só a árvore. Não tinha dinheiro para comprar as bolas, então eu só comprei a árvore, pus a árvore e um pisca-pisca. Pronto. Quando foi 2023, ele falou, mamãe, nós vamos comprar bola esse ano. Aí comprei as bolas e aí coloquei as bolas, né? E aí pronto. Aí agora a gente vendo esse descortinamento, eu venho conversando o quê? Com ele, né? Porque infelizmente, por uma falta talvez de sabedoria minha, achando que estava fazendo certo, eu acabei deixando ele perceber isso. Se eu nunca tivesse feito, talvez seria mais fácil. Aí conversei com ele, porque esses dias ele falou que ele vai fazer uma escrita da Bíblia atualizada. Aí porque ele falou, mamãe, eu vou fazer a Bíblia atualizada. Aí começou, verdade seja dita, quem não obedece vai para o inferno.
Ele escreveu bem assim, porque eu falo isso para ele. Eu falo, ó, o inferno existe, viu? Não obedece, a tendência é nós ir para o inferno. E do jeitinho que eu falo com ele, Paulo Vitor, às vezes fala, nega, tá sendo muito direta com o Bento. Mas mesmo eu fazendo a árvore de Natal, eu falava com ele, Papai Noel não existe, Bento. Não existe. E aí agora eu venho falando com ele, você viu, você disse que agora vai pegar a Bíblia, que está antiga, na versão antiga, e diz que vai atualizar. Na Bíblia fala de Papai Noel, filho? Na Bíblia fala que a gente tem que fazer uma árvore de Natal com uma estrela? Aí ele ficou pensando. Mamãe, não fala, né? Eu falei, não fala, essa é uma festa criada por homens e nós não vamos mais fazer isso, porque mamãe está aprendendo, mamãe quer que você e papai aprendam, que a gente precisa viver conforme Jesus vivia, porque ele é o maior exemplo de vida para nós. Ele aceitou, mas quando foi ontem, ele começou a ver a cidade sendo enfeitada. Aí ele, por que todos vão enfeitar e menos a nossa casa não? Olha... Aí eu falei com ele, você é todos, aí ele, mas é só a nossa casa que não vai ter? Aí tentei conversar com ele, mas enfim, foi assim a minha experiência com o Natal. Eu falo demais, Gente, misericórdia, gente, vocês me dão um não, corte mas aí. bênção demais, bênção demais. E cada um, eu sei que tem uma experiência, né? Eu, na casa da minha avó também, dia 25, sempre teve o almoço. Assim, a partir do momento que meus tios vieram de São Paulo, o vó veio de São Paulo, então tem uns 20 anos que todo Natal a gente se reúne no almoço, no dia 25, se reúne e faz aquela brincadeira dos presentes, amigo secreto, né? E aí junta todo mundo e a alegria de vó, né? E já há alguns anos que eu venho assim, tipo, chega lá e todo mundo, Feliz Natal, no dia 25. E aí, mesmo sem entender, mesmo sem saber, era um negócio que eu não me sentia bem. Já na casa da minha sogra, já comemora, tipo assim, eles já fazem o jantar, né? No dia 24. Eles fazem o jantar. Aí tá, gente, quer comer no dia 24, então faz o jantar e come na hora certa. Vai esperar meia-noite para comer, como a maioria das ceias é assim, né? Espera meia-noite para comer. Então, isso tudo faz parte de rituais que a gente vai levando, a gente vai fazendo também, sem nem saber significado em relação às cores, em relação ao horário de comer, sabe? É aquela questão assim, a gente precisa se desvencilhar dos rituais e entender o real significado daquele tempo, né? Porque nós somos cristãos, nós somos crentes em Jesus, e Jesus, se ele quisesse que a gente comemorasse o dia do nascimento dele, ele teria dito, teria deixado a data do nascimento dele. Ele não deixou explícito nem o mês que ele nasceu. Quem botou para o mês de dezembro? Quem que colocou que Jesus nasceu no mês de dezembro? Quem que, na verdade, é comemorado nesse tempo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que não nos contam, né? Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Outra pessoa nasceu antes mesmo de Jesus. Essa data, esse período já era comemorado. Esse período já era comemorado lá no norte. Mas quem era homenageado? Aí vem os concílios, vem Roma, e tenta cristianizar essa data, né? Para dizer, não, vamos pegar uma data aqui, vamos colocar como sendo o nascimento de Jesus, só para a gente se lembrar. Poderia ser em qualquer outro período do ano, mas vamos pegar essa data e vamos colocar. Mas lá na Bíblia não está dizendo o dia que Jesus nasceu. Entre os discípulos, seus discípulos, nunca ninguém comentou sobre o período que Jesus nasceu. Não está escrito na Bíblia. A gente não vê nenhum relato. Um exemplo do que fala sobre o período que Jesus nasceu está lá em Lucas 2, 15 e 20, que fala
como aconteceu, mas não fala quando, né? E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, que momento foi esse? Os pastores estavam aonde? Né? Aí, para a gente entender, você tem que ler um pouquinho antes de Lucas 2. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Lucas 2. Vou ler, deixa eu ver a partir de que versículo. Eu vou botar aqui a partir do versículo 8. Vou ler do 8 ao 14. Vejam só. No campo. Então, os pastores estavam aonde? No campo. No campo, ali perto. Pastores passavam a noite. Então, era no campo à noite. Madrugada, noite, de manhã. Guardando os rebanhos. Quando um anjo de Adonai lhes apareceu, e a Shequiná de Adonai resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes anunciar boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador, que é o Messias, o Senhor. Vocês o reconhecerão desta forma: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em um coxo. De repente, com o anjo, surgiu uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus. Nos mais altos céus, glória a Deus. E na terra, paz entre as pessoas de boa vontade. Depois tem esse texto que eu falei para vocês. Aí vocês me digam: os pastores estavam no campo à noite e os anjos lhes apareceram dizendo, até porque José e Maria estavam procurando um lugar para pernoitar. E ela entrou em trabalho de parto à noite, né? Então, daí vocês tiram. Nesse período agora de dezembro, entra o inverno. Entra o inverno. Nesse período de dezembro, seria impossível pastores estarem no campo à noite com ovelhas, porque ovelhas não suportam. Aí eu botei umas imagens aqui das ovelhas. Isso aqui, ovelhas morrem congeada, mesmo tendo muito pelo. E do outro lado eu botei umas ovelhinhas com os cachecol, uns gorrozinhos, aqui foi na resenha. Mas nesse período lá, no deserto, lá no Oriente Médio, no Norte, a gente vê, né, pelos filmes de Natal lá no Norte como é. Aqui a gente está no verão, mas lá é inverno. Aqui a gente entra no verão, mas eles entram no inverno. Então, no Natal, é alto inverno. Seria impossível Jesus nascer nesse período, conforme está escrito aqui, que os pastores estavam no campo com as ovelhas, guardando as ovelhas. Nesse período, até porque não tem nem vegetação para alimento, nesse período as ovelhas estão guardadas nos currais, cobertas. Deixa eu ver se alguém falou aqui alguma coisa. Então, nesse período, os pastores estão guardando as ovelhas
nos currais, em locais cobertos, porque as ovelhas elas não suportam esse tempo, tá? Então, aqui a gente pode ver, a gente não tem certeza de quando Jesus nasceu, tá? Mas, se a gente for parar para pensar um pouco, tanto na questão das profecias quanto no tempo, que Jesus, quando ele morreu na Páscoa, e ele estava com 33 anos, né? Então, certamente, ele nasceu depois do período da Páscoa. Depois desse período da Páscoa. A Páscoa acontece quando? Páscoa acontece no período do mês de Nissan. Vocês podem ver aqui nesse exemplo, nesse calendário aqui do mês, que tem os 12 meses. Nissan, Ziv, Sivan, mês de Tamuz, de Ave, Oabe, mês de Elu. Aqui está Etanim, o mês de Etanim, mas é o mês de Tisre, que é o mês que a gente está. Bus, Quisleu, Tebete, Sabete e o mês de Adar. O mês de Adar ele pode ter o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2. Depende daquela questão que a gente falou sobre o ano bissexto, que a gente tem de 4 em 4 anos. E como tem essa diferença de dias, pode ter o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2. Então, a gente vai analisar aqui mais ou menos de acordo com os relatos que tem na Bíblia, tá? Quando Isabel concebe, o marido dela, esqueci o nome do marido de Isabel, ele estava no turno de Abias, ele era sacerdote e ele estava servindo no templo, né? Então, Isabel concebeu. Passaram-se 6 meses, vocês estão vendo aqui a volta, turno de Abias acontecia em que mês, em que período. Então, desse jeito, a gente consegue, por isso que é importante, tem que saber de algumas coisas sobre o calendário judaico, o calendário hebreu, o calendário bíblico, eu gosto de falar assim, calendário bíblico, porque você vai ler, quando falar sobre os meses, sobre o período, você vai saber o período que é, tá? Então, quando fala aqui do turno de Abias, o turno de Abias acontecia de quanto em quanto tempo, em que mês. O anjo falou com o marido de Isabel que ela iria conceber o filho que prepararia o caminho para o Senhor. Estão vendo aqui, né? Aí, esses pontinhos mais escuros aqui que está no meio. Aí, Isabel concebe e vai. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º mês de gravidez de Isabel, Maria concebe, que aí o anjo já aparece para Maria, conversa com ela, que o Espírito Santo ia descer sobre ela, ia envolver e tal. E aí, Maria ela vai visitar Isabel. Quando ela vai visitar Isabel, a gente vê que tem aquela questão lá que o bebê mexe na barriga de Isabel, tem o cântico de Maria e etc, etc. Lucas 1, as referências estão aqui. E aí, 3 meses depois, João nasce, ok? A partir do momento que Maria concebe, então começa mês de Sebate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tudo indica que Jesus nasceu entre o mês de Elu e o mês de Tisre, que é o mês de setembro ou o mês de outubro. Vocês estão entendendo, gente? Essa conta que eu estou falando aqui com vocês? Com esse calendário que eu botei aqui? Dá um sinal aí, pelo amor de Jesus. Eu já tinha visto esse diagrama aí. Já tinha visto? Já tinha entendido? Já. Pronto, então vamos lá. Então, o que acontece?
tudo indica que Jesus pode ter nascido nesse período, que foi no período do outono. Então, se ele nasceu, um exemplo, entre setembro e outubro, ele completou 33 anos nesse período, que acontece justamente nas festas de Rosh Hashanah, Tabernáculos, Yom Kippur, né? Então, ele nasceu próximo desses períodos, completou 33 anos, e no mês de Nissan, na Páscoa, ele morreu, antes de completar os 34 anos. Tá? No período do mês de Quisleu e Tebete, que é justamente o período de inverno, ficaria complicado quando a gente para analisar o texto que a gente leu sobre os anjos que apareceram aos pastores no campo. Tá? Então, é só um exemplo, só para vocês terem uma noção, e a gente tirar Jesus de dezembro, tirar Jesus do dia 25 de dezembro, tá? Então, Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro, isso aí a gente já sabe. Mas já tinha uma festa que era comemorada nesse período, que era em homenagem ao Deus Sol, que é o Deus Tamuz. Tamuz era filho de quem? Vocês estão vendo aqui uma imagem, né, que ele é conhecido como Deus Sol Invicto. A imagem dele aqui do lado. E aqui do lado tem a mãe dele, Semiramis, e ele está no colo dela. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Essas festas, em comemoração, vinham desde a Babilônia, porque eles já adoravam o Deus Sol, né? E a gente vai entender que Deus Sol é esse. Então, o que acontece? Aqui era para estar passando a imagem, mas quando eu abro o slide aqui, ele não passa, aí eu vou ter que ir excluindo. Vocês já viram, em muitas pinturas da Igreja Católica, sempre o formato desse Jesus, né? Esse Jesus. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é nesse arco ao redor da sua cabeça, tá? Normalmente, essa imagem aqui é uma mão apontando para o céu e outra mão apontando para o coração. E aqui, só nessa imagem aqui, tem várias simbologias maçônicas, tá? De quem fez, sabia o que estava fazendo nesse sentido. Tanto a homenagem ao Deus Sol, que é esse arco na cabeça. Eles falam que é só para representar a divindade de Jesus. Mas a gente vê vários detalhes aqui. O jeito da mão, que aponta para cima, o jeito da mão que aponta para o coração. Tudo isso são mãos maçônicas. Não sei se você... Depois vocês pesquisam sobre... como é que diz, meu Deus? Símbolos com as mãos que os maçons costumam fazer. Desde aperto de mão, desde a forma quando eles estão conversando, tá? O que eles costumam fazer com a mão. Então, quando você vê o maçom, você consegue perceber, principalmente dos mais altos graus, tá? Que tem esse conhecimento. Então, esse desenho, o formato dessa mão de Jesus aqui, com esse dedo, com um dedo sobressaindo o outro, o formato da mão, a gente já vê que é uma mão maçônica, depois vocês procuram. Aqui ele está apontando para o coração, né? O Sagrado Coração de Jesus, e etc. Aí eu quero que vocês analisem as imagens. Todas essas imagens são imagens muito antigas, gente. Tá? Todos eles representando, a partir do momento que foi instituído que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, eles começaram a fazer isso, mas sempre com essa referência do sol aqui atrás. Tá? E, no fundo, eles estão mostrando que não é o Jesus bíblico, tá? O Jesus Filho de Deus.
imagens, ó. Isso tudo são ladrilhos, né? Vocês estão vendo aqui mosaicos, né? Feito com pedrinhas e tal. Igrejas muito antigas tem muito isso, tem no chão, tem nas paredes, tem no teto. Tá vendo? Aqui a coroa de espinho. Mesmo assim, aqui ao redor, sol. Olha essa imagem ela é muito antiga. Aqui nós temos anjos. Até essa questão desses 4 anjos que estão aqui também tem um significado relacionado aos 4 anjos lá que seguram as rodas de Ezequiel. Olha os anjos segurando as rodas. Tá vendo? Aí botou o Jesus aqui no meio com o sol aqui também. Vão olhando. Aqui tem o Papa, né? Segurando esse símbolo também do sol. Vejam que é tudo adorando o sol, gente. Aqui eles dizem que é a imagem de quem? Maria e o menino Jesus. Olha essa cruz aqui. Esqueci o nome dessa cruz, depois eu pesquiso para vocês. Que tem essas 3 hastes aqui, que também é um símbolo pagão. Tá? Nesse anjinho menor. No outro lado, o anjinho está segurando uma lança. E aqui a gente vê Maria, ó, o sol em cima aqui, em formato de coroa, e ao redor. Aqui no menino também a coroa, mas aqui, na verdade, não é Maria. É Semíramis e Tamuz. Ó, a imagem de novo, a cruz, para dizer que é de Jesus, e o sol. A gente vai entender tudo isso, tá? Olha a imagem aqui de novo, olha a mão de Jesus, sempre os dedinhos separados, a mão para cima. Quem tem essa mãozinha, que faz a mesma mãozinha para cima aqui que o Jesus aqui está fazendo, é Bafomé, né? E essa outra aqui apontando para o coração, olha o formato. E olha o sol ao redor. Aqui do lado a gente vê uma imagem egípcia com o sol também sobre a sua cabeça, tá? Representando Tamuz, representando ou Horus não, Ra, que também é um deus egípcio. Olha a cruz aqui na mão dele também, porque eu esqueci o nome desse símbolo. São muitas imagens, gente. Ladrilho, olha os ladrilhozinhos de mosaico. Tá vendo? Sempre representando o Deus Sol. Olha essa imagem aqui do lado, aqui BBC News, e olha essa imagem aqui. Isso aqui é Jesus ou é Tamuz? Da nossa inocência, a gente vai dizer que é Jesus. Né? E olha o Tamuz aqui do lado, que é o Deus Sol. A gente vai ver o que significa isso tudo. Quando que foi... que eu vou apagar aqui, vou começar aqui de baixo, peraí. Quando que começou essa comemoração do mês de dezembro, né? Como eram, na verdade, essas comemorações? Não sei se vocês já ouviram falar em Saturnália. Saturnália era uma festa que eles faziam que era assim, rodeada de muita regada, muita orgia. Pela imagem aí vocês conseguem ver mulheres, homens, todo mundo nu e etc. Orgia, bebidas, sacrifícios, tudo nesse período. Eram festas em homenagem ao deus Sol, a Tamuz. Aí o que acontece? O que normalmente acontece no Natal que a gente conhece também? Né? Muita festa, embora tenha aquela simbologia de dizer, vamos reunir em família, nem tudo é em família, nem tudo acontece em família. A gente vê que tem também muita bebedice, tem orgias, tem muitos rituais também. Aqui, ó, vocês podem ver
nessa imagem antiga, no período da festa de Saturnália, muita gente queimando eles mesmos, sacrifício humano mesmo. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aí, mas perna, pedaço do corpo mesmo das pessoas aqui. E todo mundo nu, tá? Aí o que acontece? Lembra que a gente conversou nos outros encontros, nos outros estudos, sobre esse período depois que finaliza as festas bíblicas, entre o mês de novembro até o mês de fevereiro, até o carnaval, que a gente falou sobre a legalidade que os demônios têm de agir, porque eles são muito invocados nesse tempo, né? O pecado, ele se multiplica. Conforme o pecado se multiplica, eles têm liberdade até mesmo para tirar vidas. Então, a gente vê nesse período de final de ano, até período de carnaval, muita morte, muito acidente. A gente vê a natureza descompensada, a gente vê muita chuva, né? A gente vê as chamadas chuvas de verão aqui, principalmente aqui, a gente no sul, no hemisfério sul, né? A gente vê muitos desastres, porque a iniquidade, ela se alastra. Se alastrando a iniquidade, os demônios, eles têm legalidade para agir. Então, nesse período, os filhos de Deus, eles se guardam, porque é um período de inverno. Então, é tanto inverno de estação de inverno, de tempo, de clima, como também é como se fosse um inverno espiritual, de certa forma. Então, as pessoas, elas costumam se guardar e se alimentar do que já vinha, do que elas vieram colhendo. Pensem isso também no quesito espiritual, tá? Muitas vezes você pode sentir que é mais difícil você conseguir orar, você conseguir buscar, você pode sentir um peso espiritual maior nesse período. Mas nesse período, teu espírito, ele está sendo fortalecido e ele está se alimentando das tuas reservas, do que você guardou nas outras estações. Porque nesse período de inverno, ninguém vai para a guerra. Nesse período de inverno, quando está frio, quando está chovendo, o que a gente faz? A gente fica na rua tomando um banho de chuva? Ou a gente se agasalha, fica em casa, tenta ficar protegido, né? Então, esse é um período que, para a pessoa pegar a guerra espiritual, tipo, eu vou pegar essa guerra espiritual para lutar pela vida de alguém, sabe? Não é um período propício para isso. Porque, infelizmente, lembra a questão das hostes celestiais, elas estão com, como é que eu vou dizer, mais autoridade, não vou dizer mais poder, porque maior que está conosco, a gente sabe, né? Por isso que a gente precisa andar em santidade para que nenhum mal nos suceda e nem praga alguma chegue à nossa tenda. Né? O que está escrito a nosso respeito está escrito. O que o Senhor preparou para nós está preparado. Agora a gente precisa se santificar e se guardar no Senhor e observar os sinais. Observar o que tem acontecido, tanto ao nosso redor, como dentro de nós, como no mundo. Tá? Então, esse período é de muita festa, muita promiscuidade, muita orgia. E aí, por trás, bota um negocinho assim de família, e acontece muita hipocrisia também. Né? Muitas vezes não é um arrependimento genuíno das pessoas, né? Mas as famílias estão reunidas, as famílias estão conversando, em nome do Natal, hoje é dia de festa, não vamos brigar, só não briga naquele dia. Não vai estragar a festa da família. Aí naquele dia ninguém briga, ninguém coisa nada. Depois volta ao pé de guerra de novo. Por quê? Porque não teve uma techuvá, não teve um arrependimento genuíno, uma mudança de pensamento. Lembra que a gente falou, quando a gente estava fazendo a preparação para Yom Kippur, Negelu, que a gente conversou sobre o mês de arrependimento, sobre pedir perdão para as pessoas, e sobre realmente ter uma mudança de vida, realmente buscar essa mudança aos pés do Senhor, e buscar essa mudança em relação
às outras pessoas também, precisa ser uma mudança contínua. Não pode ser só naquele período que a gente fez, aquele período de Techuvá e passou. Não. Ali foi só um gatilho para a gente iniciar, para a gente estar sempre sendo convencido de que a gente precisa permanecer neste lugar de arrependimento. Sabe? As pessoas precisam ver essa mudança verdadeira em nós. E aí, nesse período também, é quando a gente faz nossos planos, porque a gente conversou, os tribunais estão abertos, o rei está no campo, ele está olhando, ele está perto, ele está ouvindo as orações. Então, a gente fez aquelas orações, a gente ofertou ao Senhor, a gente pediu bênçãos, a gente fez planos. É uma coisa diferente, é uma sensação diferente. A sensação que às vezes a gente tem no final de ano, do gregoriano, pelo fato de a gente estar vivendo no tempo diferente do tempo bíblico, é que as coisas não têm fim. Tipo, na verdade, ficam se repetindo, né? Só se repete. Todo ano, a mesma coisa. Todo ano, a mesma coisa. E o Senhor, Ele quer que a gente mude isso. Ele quer que a gente saia deste lugar, né, de apatia. Ele quer que a gente saia desse lugar de apatia. Então, voltando para a questão do período do Natal. O que acontece? A festa que tinha nesse período, que já é uma festa muito antiga, desde o tempo dos nórdicos, né? Eles já cultuavam essa festa, tanto por Semíramis, que eles tem vários nomes, tá? Ou Deus Sol e a deusa Lua, tá? Como se o Sol e a Lua eles tivessem um caso de amor também, tá? Até porque, deixa eu ver se eu botei, onde foi que eu coloquei aqui? A gente vai entender de quando que surgiu essa ideia do Natal, do 25 de dezembro, troca de presentes, e o que era comemorado nesse período até cristianizar, né? Então, foi no ano 350 que o Papa Júlio I decretou que 25 de dezembro era a data de comemoração do nascimento de Jesus. Antes disso, o imperador Constantino tinha aprovado uma lei que garantia a liberdade religiosa, isto é, cada pessoa podia venerar o Deus que quisesse. Com o passar do tempo, o espírito do Natal, tal como conhecemos hoje, foi se espalhando pela Europa e depois pelos outros continentes. Então, no Concílio de Nicéia e no Concílio de Constantinopla, em 325 e 381, Constantino, foi que ele fez? Ele queria que a religião católica fosse uma religião única, né? Fosse uma religião universal, digamos assim. E esses concílios eram para isso, né? Era justamente para isso. E nesses concílios foram instituídos muitas vertentes, muitas vertentes. Depois veio a Reforma Protestante e aí foi escolhido o que ia ficar, o que dava para continuar celebrando e o que não dava, né? Mas nesse concílio de Nicéia e no concílio de Constantinopla, a Trindade tomou corpo dogmática a partir de 325, no concílio de Nicéia, criado pelo então imperador Constantino, e o Papa S. Silvestre e mais 318 bispos, todos bispos romanos católicos. Não tinha nenhum hebreu aqui para falar sobre, para dar opinião, né? Fundaram a religião católica, que eles dizem que é uma religião cristã, que tem Jesus como centro, mas não chamaram ninguém para poder falar sobre o Messias e como que eles adoravam o único Deus, é lógico. No ano 381, em Constantinopla, segundo o concílio realizado pelo Papa Damaso e o imperador Teodósio I,
e mais 150 bispos, oficializou vários dogmas católicos, entre ele, Trindade, abandono do calendário hebraico, adoração aos domingos, dia dos soles invictos, e etc. Isso aqui a gente pode ver nos documentos da Igreja Cristã, gente. Então, nesses concílios foi estabelecido o conceito de trindade, abandono do calendário hebraico. A gente entende, então, que até essa data, até 325, até 381, o calendário existente era esse, que o povo de Deus, tá? Que os judeus messiânicos, que os judeus ortodoxos seguiam, era esse. Eles guardavam o sábado e não domingo, tanto que se você botar para pesquisar lá no Google, os 10 mandamentos da Igreja Católica, você vai ver, eles tiraram guardar o sábado para o santificar. Eles botaram guardar domingos e festas de guarda. Tiraram o primeiro mandamento, que diz, você vai adorar só o Senhor teu Deus. Não fará para ti imagem de escultura. E eles tiraram isso, substituíram. Foi tudo aqui nesse concílio. Tá? E aí a gente vem junto no domingo. A gente vem junto porque a gente sai de lá, né? Então, aqui eu trouxe mais imagens para vocês aqui, lá do reino católico, né? Do Vaticano. A gente vê aqui moedas com a imagem do Papa. A gente vê aqui a imagem de Jesus, a cruz de um lado, e do outro lado segurando um cálice com o sol, moedas com o sol, e tudo relacionado a sol. Até aqui no meio a gente dá para ver o olho que tudo vê. O olho de Horus. É muita coisa, gente. É muita coisa. Eu vou só tirando algumas imagens aqui para vocês verem, ó. E cada imagem dessa aqui tem um significado profundo, tá? O fato das estrelas estarem aqui, as pirâmides do Egito, as constelações, enfim. Aí a gente vê aqui essa questão da trindade. Tem várias religiões, como se fosse justamente essa questão do 3 em 1, como a gente conversa. Então, tem os egípcios, Osíris, Íris e Horus. Os hindus, Brahma, Shiva e Vishnu. Os cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Isso aqui são coisas muito antigas. O cristão, Pai, Filho e Espírito Santo, foi o mais novo, tá? Osíris, Íris e Horus, como 3 em 1. 3.200 a.C., os hindus, Brahma, Shiva e Vishnu, antiga cultura védica, por volta de 3.000 a.C., e o cristão, 325 depois de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Isso tudo aqui foi estabelecido quando? No Concílio de Nicéia. Aí a gente vai ler aqui alguns versículos. Eu estou só aqui no slide, vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão entendendo? Vou continuar, ficou todo mundo quietinho. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 3 e 5. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Forte, né, essa palavra. Em Êxodo 20, que aqui vai falar sobre os 10 mandamentos, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E, como eu falei, podem pesquisar lá como é que está o Concílio de Nicéia, a alteração que eles fizeram nos 10 mandamentos católicos, perdão, que eu esqueci de colocar aqui, para a gente fazer essa comparação. Mas depois pode pesquisar. É importante, gente, a gente ler essas coisas e a gente compreender. Por quê? Porque a gente guarda o domingo. Tudo bem, o dia um exemplo, o dia que a gente se reúne na igreja, nosso dia de culto e tal, domingo, tudo bem, o dia que a gente vai estar lá, de boa, mas no nosso coração a gente precisa saber que o dia do Senhor não é o domingo. E o dia do Senhor não é nem o sábado que a gente conhece. Porque o Rosh Chodesh, que é o primeiro dia da lua nova, a partir dali é que começa a se contar os 7 dias. Como a gente não sabe contar como se perdeu, a gente nem sabe como é que conta. Mas no nosso coração a gente precisa entender que não é aquele dia. Então, quando vê alguém, mas é porque Jesus ressuscitou no domingo e Paulo disse que não sei o quê, então a gente guarda domingo. Não é isso, a lei não mudou. Tá? Então, isso tudo foi mudado lá em 325 e 381, tá? Mas quem falou isso aqui, Êxodo 23 e 4, não foi Moisés, não. Quem falou isso aqui foi Deus. Paulo, ele pode ter falado o que quiser. Qualquer outro pode ter falado o que quiser. Jesus, ele não falou. Jesus, ele não disse o que Deus disse. Pelo contrário. Ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, eu vim trazer a espada. Pá. Entendeu? Então, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Levítico 19. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A gente diz, mas eu sou crente, eu não idolatro nada. Não idolatro nenhuma imagem. Mas quando a gente abre a nossa casa para instituir algumas festas pagãs que têm símbolos pagãos, a gente está cometendo algum tipo de idolatria, em nome de Jesus. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Rebelião é feitiçaria. Porfiar, iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Imagina aqui Saul ouvindo uma coisa dessa. Gálatas 5. Aqui ela fala sobre as obras da carne. A gente está analisando o tempo, tá? O tempo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, isso aqui a gente vê demais nesse período de final de ano. Natal, a gente vê isso tudo aqui, ó, aos montes. Até carnaval, a gente vê isso aqui demais. 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Salmo 16, 4. Gente, isso tudo aqui são coisas que são feitas
conscientes ou inconscientemente, rituais que a gente faz sem nem saber o que está fazendo. Se não é a misericórdia de Deus, a gente estaria perdido. Ah, Jesus. Aí a gente vai ler um texto que está lá em Jeremias 10, do versículo 1 ao 5. Analisa se esse texto não parece que está falando sobre a árvore de Natal. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Os sinais nos céus, para nós, que somos filhos de Deus, é sinal de redenção. Mas sinais nos céus para os gentios é terror, porque é juízo. Quando vê lua de sangue, lua azul, lua gigante, eclipse no sol, eclipse de lua, todos esses sinais, meteoro e tal, todos esses sinais para nós é redenção. Porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe que essas coisas irão acontecer, e quando essas coisas acontecerem é porque está próximo. Mas os gentios, eles ficam perdidos, né? Aterrorizados. Mas vamos lá, aqui está dizendo, não aprendais o caminho dos gentios. Então, tem um caminho dos gentios que não é para a gente aprender. Porque os costumes dos povos são vaidade. Os costumes dos povos. Pois corta-se do bosque um madeiro, tem algumas versões que fala árvore, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Gente, quando eu li esse versículo aqui, principalmente o 3 e o 4, sobre um madeiro, sobre uma árvore que é tirada do bosque e é enfeitada com prata e com ouro, imagina aí, costume dos povos. É como uma idolatria, que a gente tem visto aqui, ó, não tenha receios dele, pois não podem fazer mal, nem tampouco pode fazer bem, nem mal, mas são adorados. Uma árvore de Natal fica muito linda enfeitada. É muito linda, e famílias se reúnem ao redor da árvore de Natal para enfeitar, e ela fica linda, as luzes. Essa luz aqui em cima, aqui, ó, do sol, que é uma estrela que está aqui em cima, que brilha como o sol, é também uma homenagem a Tammuz, ao Deus Sol. Que a gente vai saber quem é Tammuz e por que ele é tão venerado e por que essa árvore é cortada do madeiro, é cortada do bosque. E aí, o Papai Noel, que é outro símbolo. Papai Noel, esse Papai Noelzinho vermelhinho, bonitinho aqui, com a roupinha vermelhinha, e esse gorrinho aqui, esse aqui ele já foi inventado pela Coca-Cola, né? Que deu esse visual para o Noel. Tá? O visual, agora, foi da Coca-Cola. Porém, a Igreja Católica, ela pegou essa imagem para dizer, Papai Noel, em homenagem a um santo que eles consideraram santo, né, que é o Santo Nicolau, né, ou um papa, que eles chamam Papa Nicolau também, que ele era uma pessoa muito boa, muito generosa, que abençoava as pessoas, ajudava as crianças, principalmente crianças, né? Então, eles pegaram essa imagem do Papai Noel
e atrelaram ao Nicolau. Porém, também tem outra vertente para o Papai Noel que fala sobre Odin. Odin, ele também faz parte da mitologia, né, nórdica. Ele é o pai de Thor. Lembra o Thor do martelo? É como se ele fosse o Todo-Poderoso, né? Vocês veem, até no filme do Thor mesmo, a gente vê a imagem dele, né? Veinha com barbinha branca, etc. Então, quem era Odin? Odin também era considerado esse deus que, com D minúsculo, né? Que tinha também essa ideia de cuidar das crianças, dar presentes, tá? Essa ideia da chaminé, porque foi juntando um pouquinho de um pouquinho de outro. Então, a lenda diz que Odin ele entrava também pela chaminé para deixar presentes para as crianças. Só que ele só deixava o presente para as crianças se elas colocassem doces, cenouras, algumas coisas numa meia na chaminé, para poder ele pegar essas guloseimas, digamos assim, para dar para os bichinhos que andavam com eles, né? Que são uns demôniozinhos chamados de Krampus. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem deles. E aí eles dão esse poder para Odin, porque diz que ele viajava. E assim, e aí acaba Jesus, mesmo sendo aniversariante, né, entre aspas, Jesus ele é deixado de lado nesse período porque o Papai Noel se destaca, né? Papai Noel ele é onipresente, onisciente e onipotente. Por quê? Porque ele mora lá longe e ele tem o poder de conhecer os pensamentos das crianças, de saber qual criança que se comportou, que não se comportou. E em um dia ele usa todo o seu poder, em uma noite, para viajar e para visitar todas as crianças da Terra para deixar presente. Analisa, a gente sabe, gente, que isso é loucura, a gente não acredita nessas coisas. Mas a gente conhece a história e a gente não para analisar e a gente vê outras pessoas ensinando isso. A gente vê outras pessoas ensinando isso, mesmo que na brincadeira, mesmo que numa fantasia. A gente vê isso sendo passado, né? Então, a gente atribui a um Papai Noel que é onipresente, onisciente e onipotente. Quem é que tem esses atributos? Se não é o próprio Deus, né? Então, esse aqui é Odin, representado como Odin. Ele anda com os seus demôniozinhos, que são esses anõezinhos pequenininhos aqui, né? Como se fossem os duendes, sabe? Os duendes que anda com ele. Então, misturou a história. A Igreja Católica, para cristianizar, pegou o Papa Nicolau, e botou lá para dizer que era o Papai Noel, tá? E pegou um pouquinho de cada coisa das culturas e foi colocando aí, para poder dar essa identidade ao Papai Noel. Deixa eu ver se eu... Então, sabemos, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho. Gente, isso é muito sério. Nos quais, segundo Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, o mundo jaz no maligno, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz da glória, a luz do evangelho da glória. A gente viu aqui em Abacuque o quê? Que toda a terra será cheia do pleno conhecimento da glória. É uma profecia, eu creio nisso. Mas o Deus deste século, ele cegou o entendimento.
para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí a gente é levado por isso, né? Aí eu botei aqui a imagem, tem o Thor aqui do lado, tá? A árvore sendo arrancada, o madeiro, para ser adorado, colocado lá no meio da sala. E aqui a árvore de Natal. E aqui a imagem de Odin, né? Odin ele andava num cavalo. E todas as imagens dele com presente, tá vendo? No saquinho atrás. E normalmente também para crianças. O alvo, crianças, né? Que ele viajava uma noite toda. E aí aqui eu botei uma chargezinha só de brincadeira, né? Uma menina perguntando pro Papai Noel, onde está você na Bíblia? Aí Papai Noel responde, na parte que diz que Satanás engana todo mundo. Aí botei o pinguim aqui de Papai Noel. Gente, isso é sério. Uma observação aqui que eu achei interessante, eu vi a menininha sentada no colo dele aqui, essa questão de levar as crianças e botar as crianças para tirar foto sentada no colo do Papai Noel. É outra coisa que me incomoda muito, sabe? Criança, para mim, só poderia sentar no colo de quem é conhecido, sabe? Da família, olhe lá, pai, mãe, vovó. Aí você leva a criança num velhinho lá que você nunca viu na vida e bota para sentar no colo. Eu não sei. Talvez eu já sou muito doida. Pode falar, Sarinha. Ai, meu Deus. Leite foi tocar nesse assunto. Alguns anos atrás eu descobri que tem um cara aqui em Jacobina, um senhor, que tem até uma fotógrafa que gosta muito de colocar ele de Papai Noel para fazer sessão de Natal. Final de ano, Natal. E eu descobri que esse homem é pai de santo. Sério E mesmo? vai e aí ele é chamado de. Você pergunta para ele como é seu nome? Aí ele é Painho. E um bocado de família cristã vai fazer foto de Natal, de ensaio de Bota o Natal. menininho sentado no colo. Não, e se for que eu estou pensando, tu viu o cenário dela esse ano? Eu não sei se é que eu Todos, tô. não, mas deve ser, porque é todo ano, todo ano. Mulher, eu vi um cenário esse ano que me incomodou demais. Um cenário todo preto. Era um É, negócio assim, bem sombrio. Foi um negócio bem sombrio. Quando eu vi, eu digo, nunca na minha vida que eu levo minha filha. Nunca na minha vida. Nunca na minha vida. E se me perguntar, se alguém me perguntou, eu digo, não leve não, não leve não. Porque foi um eu sei negócio muito, muito eu feio. não vi não, mas eu sei que alguém fez Gosto, né? aproveitou esse cenário escuro para fazer foto profissional. É essa pessoa mesmo. O filme não ficou legal, não. Mas enfim, né? Mas é questão dos olhos espirituais. Ficou muito chique, ficou chiquíssimo. Ficou chiquíssimo. Mas olhando pelos olhos É, espirituais, de jeito nenhum. é Mas você está entendendo como essa questão, como é séria, né? as pessoas não enxergam mais. Tudo é normal. Ninguém se pergunta mais das coisas. Bota lá as crianças para sentar no colo. Enfim, eu vi aqui a imagem e lembrei, acabei comentando. Mas é sério. Meu Deus. Ah, Deus me fez lembrar de um sonho aqui agora, gente. É porque, assim, a geração que tem filhos pequenos agora é a geração que assistiu muito Disney. E eu não sei nem porque que Deus me fez lembrar disso agora. É, uma vez Deus me deu um sonho e eu tenho esse sonho até anotado, porque foi muito forte. Eu estava numa casa e quem me guiava era a Xuxa.
Xuxa dos Era baixinhos. quem? A Xuxa. Xuxa. Sim. E aí eu ficava olhando aquela casa, parecendo um cenário daquelas séries de família que tinha, né? Na época dos início dos anos 2000. E era um cenário de série de televisão. E aí ela me acompanhava nesse cenário, eu ficava observando. E aí, do nada, aparecia uma tela na frente, como se fosse um programa de televisão, o sonho. E começava a tocar uma música. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu tenho anotado. E começava essa música mostrar como se fosse um karaokê. E aí tinha os desenhos dos personagens do Rei Leão. Aqueles personagens do Hakuna Matata, que é o javali, Timão e Pumba. Sim. E tinha também o Rei Leão, né? E eu ficava ouvindo aquela música. Ai, Jesus, cadê, meu Deus? Aqui. O verso citava o Hakuna Matata. E aí. Olha como era hoje. Olha como é que era um dos versos da música. Estão nutrindo errado as crianças. Pensam só em festejo e comilança. Aí era o trecho da música que apareceu nesse sonho, né? E as letras apareciam decoradas com a mesma estética do Rei Leão e do Ursinho Pooh. Eu nem lembrava que tinha o Ursinho Pooh. Menina. E esse sonho mostrava como coisas tão normais podem influenciar a mente das crianças e refletir em toda uma geração. E aí, no início do sonho, aparecia a Xuxa questionando a educação de uma mãe cristã. E eu ensinava a ela o objetivo de uma educação cristã. E eu não conseguia lembrar o detalhe do diálogo. Lembro só desse momento que eu explicava para ela o que era uma educação cristã. E aí é depois desse diálogo com a Xuxa que começava esse clipe infantil. E aí depois eu cheguei à conclusão que o sonho mostrava que essa geração hoje de adultos foram adultos que assistiram a Xuxa, que assistiram a Disney, Rei Leão, Ursinho Pooh e todas as filosofias que acompanhava tudo isso. E aí o que foi a consequência? Muitos adultos infantilizados que não sabem a responsabilidade, não assumem responsabilidade de uma vida adulta, que acreditam que a vida se resume a comer, beber e festejar. E o principal que mais chamou a atenção no sonho, que era o Hakuna Matata, eles aprenderam que deveriam esquecer os seus problemas, que não precisavam encará-los e superá-los. E aí, tu mostrando essas coisas, eu acabei lembrando Do sonho. do Pois é, sonho, nada em vão, porque só fosse eu te mostrando, né? foi uma geração criada com essa ideia de magia e que é tudo normal. É só E um momento bom a gente gosta dessa fantasia, a gente gosta dessa magia, porque nós somos seres espirituais e a gente quer experimentar a eternidade, a gente quer experimentar a mágica, a gente quer experimentar, é porque na verdade a gente quer experimentar o poder de Deus. Então essas coisas chamam a nossa atenção, porque a gente fica assim, como assim? Como assim? Sabe? Então essas coisas chamam a nossa atenção demais. E o Senhor, ele tem coisas poderosas para derramar sobre nós, o poder dele para derramar sobre nós. Só que a forma em que nos é ensinada a vida toda, como tu está falando, é uma forma totalmente deturpada, que fica mesmo assim na imaginação, como se fosse, tipo, eu desejo, mas é impossível acessar o sobrenatural. E quando pessoas descobrem que é possível acessar o sobrenatural, se não for através de Deus, vai através dos demônios mesmo, e eles fazem acontecer. Eles fazem acontecer. Outro dia, quem foi que perguntou se Deus... acho que foi quem que perguntou
se Deus ele revoga dons, alguma coisa assim. Os anjos perderam, os anjos que foram expulsos do jardim, que foram expulsos do céu, eles perderam o que eles tinham de poder? O Senhor não tomou. Eles continuam seres espirituais. E eles têm poder. Agora, eles agem debaixo da autoridade de Deus. Eles não tocam em qualquer pessoa, não tocam nas pessoas de qualquer jeito. Simplesmente vou lá, vou destruir. Não. Aí entra a questão do pecado, da legalidade. Se a pessoa der legalidade, se a pessoa quebrar princípios, se a pessoa ferir a lei, e isso em qualquer âmbito tem consequências. Tem consequências. E aí o Senhor libera, se der. Isso é muito sério e muito forte, porque o Senhor ele já te deu o sonho e te deu também a revelação, né? Hoje a gente conversando, você lembrou. Muito forte, gente. Eu coloquei aqui mais alguns versículos também, Deuteronômio 32, a partir do versículo 16. E 2 Coríntios, esse aqui é muito conhecido também. E às vezes a gente usa esse versículo aqui do jugo desigual apenas para a questão de relacionamento entre casais. Mas isso daqui a gente pode levar para qualquer área da nossa vida, principalmente como a gente tem estudado esse tempo, a gente também pode levar para a nossa vida essa questão. Tem como eu guardar as festas do Senhor e guardar também as festas mundanas, que são regadas a idolatrias? É muito forte. Tem o versículo 30 aqui do Deuteronômio, o versículo 20 de Deuteronômio 32, diz, e disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Gente, isso é muito forte, misericórdia. Que o Senhor ele possa olhar para nós e ver filhos leais. Aí aqui eu estou mostrando para vocês também, são mais imagens, você vê o bode aqui, são mais imagens dos controladores do mundo, é como eles vivem mesmo para controlar a gente, tanto na questão financeira, porque essas festas pagãs também, elas geram muito dinheiro, poder, tá? Então, essas festas são regadas, como a gente conversou, são regadas mesmo à idolatria, a sexo, etc. Aí, a gente vai lembrar, pensando aqui um pouquinho, quem foi Tamuz, né? Só antes da gente finalizar, a gente passou tão rápido. Antes da gente finalizar, porque o que acontece? Essa imagem que eu botei aqui para vocês é representando... Leilizinha, Oi. vai mais quanto tempo, minha filha? Porque eu tenho que pôr minha cria para dormir hoje. Não tô querendo sair, mas tem que sair. Porque E hoje eu tô amanhã só. em Ribeirão... Porque hoje eu tô sozinha com ele, né? E aí ele já tá aqui. Bora! Bora! Oh, Jesus. Mais 15 minutinhos só para a gente compensar os Pronto, 10 pronto. Só minutos. mais 15 minutos, viu, mamãe? Tá bom? Tá? Escora Aí aqui, vamos mamãe. lá. Essa imagem que eu botei para vocês aqui é representando Noé, tá? Lembra, teve o dilúvio, a gente vai chegar em Tammuz para saber quem é esse Deus Sol. Teve o dilúvio, no dilúvio ficou a família de Noé, eles desceram e tal. E aí teve aquele episódio de Noé estar trabalhando na vinha, se embebedou e Cã viu a nudez do seu pai. Aí tem muitas vertentes também em relação ao que é ver essa nudez, tá? Tem versões que dizem que ele realmente só olhou e viu o pai nu e ficou dando risada, e os irmãos foram lá e cobriu com um pano o corpo de Noé, e depois Noé amaldiçoou Cã por causa disso. E tem outras versões que dizem que esse ver a nudez
porque tem outros textos da Bíblia que falam sobre ver nudez, descobrir nudez, é relacionado a ter relação com aquela pessoa. Tem lógica pelo tamanho da maldição que Cã recebeu de Noé. Então, aí aqui é só imagens, né? Vocês estão vendo. Então, Levítico 20, 11 fala: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então, quando fala sobre descobrir nudez ou ver nudez, tem alguns textos que deixam esse pensamento dobre. Em que sentido? Ele viu só o pai pelado e os irmãos foram e cobriram, ou teve mesmo uma relação incestuosa e os irmãos foram defender, e quando Noé voltou em si, amaldiçoou Cã. Aí Cã foi embora, foi expulso, foi embora, recebeu a maldição. Cã teve um filho chamado Cuxi. Cuxi gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra, Nimrod. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod, depois, ele teve um caso com a sua mãe Semíramis. Cuxi era casado com Semíramis. Então, Cuxi e Semíramis geraram Nimrod. Nimrod era forte caçador. Semíramis e Nimrod, eles se casaram, e Nimrod foi aquele que começou a construir a Torre de Babel. Depois a gente fala sobre a Torre de Babel. E Deus não permitiu, né? Qual foi a maldição que Noé deu para Cã? E disse: maldito seja Canaã, servos dos servos seja aos seus irmãos. Então, foi uma maldição que pegou tanto Cã quanto toda a sua geração. Então, veio Semíramis, mãe de Nimrod, casou-se com Nimrod, tiveram um filho. Aí aqui a gente vê, quando a gente fala sobre Deus Sol e Deus Lua, é Semíramis e Nimrod, tá? Quando vocês verem essas imagens, assim, Deus Sol, quem é? Tá tudo interligado. Nimrod, Tammuz, Semíramis, tá? Aí, vamos lá. Eles tiveram um caso, casaram e etc. Só que o que aconteceu? Veio Sem, irmão de Cã, Sem, que também sobreviveu ao dilúvio, filho de Noé. E ele matou Nimrod. Sem matou Nimrod, o sobrinho neto, né? E aí Semíramis disse o quê? Semíramis grávida disse o quê? Que um Deus não morre, até porque eles tinham Nimrod como um Deus, um poderoso caçador e como um Deus. Então, a partir daí também surgiu as primeiras ideias de reencarnação. Porque o que ela disseminou? Que Nimrod, o espírito de Nimrod, que Nimrod subiu, e que o espírito de Nimrod estava em Tammuz, entrou em Tammuz, tá? Então, as pessoas também tinham Nimrod, também tinham Tammuz como um deus. E Tammuz nasceu justamente nesse dia 25 de dezembro, homenageado como Deus Sol. Tá? Essa parte aqui eu vou pular, mas depois a gente conversa sobre ela, que não vai dar para a gente falar sobre tudo isso. Então, vocês entenderam que Cuxi e Semíramis tiveram Nimrod. Nimrod casou com sua mãe, incesto. Sem matou Nimrod. Semíramis, grávida, disse que Nimrod
reencarnou em Tammuz, tá? Então, tudo isso é arquitetado, tá? Para Tammuz. Tammuz, o Deus Sol. Tem até um texto que fala lá em Ezequiel, se eu não me engano, que as mulheres choravam a Tammuz. E eles são homenageados tanto em todas as religiões que vocês imaginarem. Eu botei aqui, mas eles são homenageados em todas as religiões. Religião egípcia, suméria, hinduísta, zoroastra, grega, nórdica, todos, tá? Todos. E na religião católica também. Eles são representados como Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Gente, isso é muito sério. Então, nas lojas maçônicas sempre tem o Sol, a Lua, ou seja, Nimrod, Semíramis, tá? O olho de Horus no meio, que é o olho que tudo vê. Aí Ezequiel, tá aqui, Ezequiel 8, 14, 15. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. E disse-me: vês isto, filho do homem, ainda tornarás a ver abominações maiores que essas. Então as mulheres estavam orando, tá? A Tammuz. Então eu botei essa imagem de Semíramis e Nimrod porque ela falava que Nimrod encarnou em Tammuz. Então muitas imagens que a gente vê aí na TV, em filmes, é em representação deles. Então tem representação de Semíramis, vê as imagens, sempre o sol lá, tá vendo? As imagens na nota. Essa imagem na nossa nota de R$ 100 é Semíramis. A imagem lá da Estátua da Liberdade, BBB. Tá? Então tá tudo escancarado. A gente só não sabe o que significa, né? E aí o que acontece? Tammuz, ele foi morto também na floresta. E ele morreu sobre... É porque eu acho que eu não botei o versículo aqui. Mas na Bíblia conta a história como Tammuz morreu, que ele foi morto por um animal na floresta. E ele morreu sobre uma árvore. Aí como ele morreu no bosque, na floresta, o que Semíramis disseminou também naquele tempo? Que o sangue de Tammuz, ele entrou naquela árvore do bosque. Então, para que ele pudesse ser sempre representado, as pessoas deveriam, todo ano, naquele período do nascimento dele, pegar uma árvore e levar para ser cultuada. Olha só de onde vem essa questão da árvore de Natal. Porque é como se aquela árvore tivesse o poder do Tammuz. Então, pega aquela árvore, leva para casa, faz fogueira ao redor, né? Enfeita ela. Eles ficam ao redor. Eu até mostrei uma imagem bem no início aqui. E eles ficam adorando aquela árvore. E a estrela em cima também representação do sol, né? Essa questão do sol, que eu esqueci de falar, é por causa do solstício de inverno. A gente tem solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de primavera e equinócio de outono. Depois a gente vê essa questão também. Mas o solstício de inverno acontece justamente nesse período, entre 20, que é o auge do inverno, e 25 de dezembro, né? Então veio daí. E aí, para a gente finalizar mais 5 minutinhos, vocês entenderam essa questão do Natal, né? O que significa, quem que é adorado nesse tempo. E aí eu vou falar com vocês sobre janeiro. Quem é esse Deus do mês de janeiro, que é na virada do ano? Quem que é adorado nesse tempo, tá?
Ô, Leilizinha, Oi. posso perguntar uma coisa rapidinho? Sim. Sim, aí a gente falou sobre o Natal, né? Nós já compreendemos, de fato, né? Quem é que é adorado, qual a motivação. Aí, desde que eu entendi, né, que eu não quero mais fazer a árvore de Natal, eu fiquei pensando assim na minha cabeça: eu vou fazer o que com isso? Vou jogar fora ou eu vou doar? No meu entendimento, eu entendo que eu tenho que jogar fora. Não, aí eu falei, não, vou perguntar a Leilizinha no dia da aula, porque, né, às vezes eu posso estar sendo muito radical também. Porque eu penso assim, se eu não quero uma prática errada na minha casa, não tem por que eu incentivar o outro, mesmo que o outro ainda acredite. Eu penso que eu tenho que jogar fora. Estou errada? Vou jogar fora, né? Não, não tá errada. Ah, Outro dia eu estava conversando com o porque Quinha, eu fiquei com receio de estar praticando o desperdício, né? Porque a gente também aprende com as orações que você foi mandando para nós, que a gente tem que policiar essa questão do desperdício, de não saber administrar. E aí a gente ora pedindo perdão a respeito disso. Aí eu falei, vixe, mas Jesus, aí eu falando com Deus, é a mesma coisa, eu não bebo, eu vou dar uma bebida para alguém? Tô fazendo errado. Eu falei, não, é mas eu isso. vou ver o que a Leilizinha vai falar, e aí a gente vai conversando, vai trocando de ideia, Deus vai dando, né, testificando no nosso coração, e enfim. É isso. Poxa, é difícil, porque a gente sabe, principalmente, que essas ornamentações não são baratas, né? Então, a gente fica, poxa, como é que eu vou jogar fora? Eu lembro que Quinha estava conversando comigo outro dia, Oi, que filho. acho que tinha comprado uma árvore de 2 metros, foi uma coisa assim, de 2 metros, e era uma super árvore que ela tinha pensado tanto em comprar, e não sei o quê, não sei o quê. E aí, acho que ela jogou fora, ela fez uma faxina na casa dela, nesse período do Yom Kippur mesmo. E aí Sim. ela foi, jogou fora, acho que jogou com o coração na mão, mas depois, sabe, sentiu paz e jogou. A gente fica sem graça de dizer, joga fora, porque, né, a gente sabe que é caro. Eu, quanto Mas, a isso, assim, graças a Deus, eu tô muito tranquila. Sabe quando você entende, tipo, não tem para onde fugir, não tem por que resistir? Porque é como a gente já conversou também. Por que, que a gente vai pôr tanta dificuldade para ir alinhando a nossa vida ao que é certo, né? Eu, às vezes, fico e um quando pouco é para mais as assim, festas do Senhor, a gente bota dificuldade, porque acha que as coisas bota das festas dificuldade. não É, de fazer um açúcar, não sei o quê, de comprar os tecidos e tal. Aí a gente fica naquela, né? Mas a gente enfeita para o é, Natal, não enfeita para tabernáculos, por exemplo. exatamente. Ou dá. Exatamente. Guardar os pisca para fazer o sucata do ano que vem nas tendas, É colocar. isso, ó, Eu que sei que mais lá não tinha, eu sei que lá não tinha pisca, mas a minha tenda vai ter luzes, vai ter vai ser muito muito chique. tecido. Ô, Dai, Oi, carinha. essa questão do desperdício, algo que pode Sim. te trazer paz, sabe o que é? Ah, Quando a gente vai ler os textos lá do povo no deserto, que Deus passou as instruções e as leis, sim. quando havia algo impuro, por exemplo, quando algo era identificado com bolor, né, que fala que era Sim. considerado impuro, Bem lembrado. Deus mandava queimar, não era ordem? Queimar. Queimar. Então, Exatamente. acho que o mesmo vale para a nossa casa, né? Se algo é É, impuro, se algo a gente vê que não foi consagrado ao Senhor na sua origem, acho que não é desperdício, não, é purificação. é isso mesmo. Tremendo, Eu, Sarinha. É bem lembrado mesmo, Sarinha. Quando eu fiquei assim nessa linha de questionamento, eu entendi dentro de mim que eu precisava jogar fora. Só que eu entrei em conflito com essa questão. Mas você foi certeira aí Essa nessa colocação, né? colocação, com Purificação. base na Bíblia, com base Verdade. na palavra. Obrigada, viu? Ô, É Jesus. verdade. É verdade. Então, assim, é um confronto. Como dá se sentir confrontado? E agora? Aí, um exemplo, uma pessoa que tem um comércio, que enfeita a loja toda para o Natal, por exemplo, que enfeita tudo para Natal. E aí? E aí? Então, muitas vezes a pessoa se sente até ofendida, né? De dizer, e agora? Vou jogar minhas coisas fora, e agora? Ah, não tem nada a ver. Então, é um confronto mesmo, viu? É verdade. É um confronto. Vocês querem deixar. Falta pouco, mas vocês querem deixar o janeiro para a próxima aula?
para a gente falar sobre Deus na próxima aula, ou a gente finaliza logo? Assim, por mim, continuava, mas eu acho que na próxima aula vai ter mais gente, né? A gente vai poder semear mais casas. Verdade. Como a gente ainda tem tempo, até lá a gente finaliza Natal agora, e aí a gente deixa janeiro para o próximo encontro. Que aí a gente fala só sobre janeiro, vê também as outras pessoas, se forem assistir o mês de dezembro, às vezes tem outros detalhes, né, para falar. Então, assim, gente, esse encontro da gente não foi para então quer dizer que agora eu não posso mais dar presente, ou eu não posso mais me reunir com minha família para a gente poder comemorar, para a gente se reunir. Não é isso. Como a gente tem conversado, é a questão do pleno conhecimento. A gente precisa buscar esse conhecimento, resgatar os mandamentos do Senhor, trazer para o nosso coração aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem nos ensinado e aplicar na nossa vida, tá? Com intencionalidade, mas com respeito, porque a gente sabe, mas a gente está aprendendo, mas outras pessoas não fazem ideia e pode achar que é tudo realmente muito radical, é loucura, não tem nada a ver. Se você se sentir convencido pelo Espírito, porque também não sou eu, se você se sentir convencido pelo Espírito, você vai comemorar com a sua família, no sentido de, vou me reunir, minha família se reúne, como é que eu não vou? Por causa disso, não, você vai se posicionar e você vai em liberdade. Você não vai estar lá enganado, você não vai estar lá, você vai estar lá consciente, sabe? E você, até se você tiver a oportunidade de fazer uma oração, você vai fazer uma oração intencional. Nada é em vão. Nada é em vão. E o Senhor, Ele quer nos libertar completamente, tá? Então, mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu falo muito, mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que pararam um pouquinho para ficar aqui. A gente vai orar mais uma vez. Obrigada, Geizinha, Andressa, Sarinha, Dai. Obrigada a todo mundo que for assistir depois, quem solicitar a aula. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, a família de vocês, que traga leveza aos nossos corações, tranquilidade aos nossos corações. Eu tenho gostado de viver esse tempo, em que sentido? Porque a gente tem aprendido e tem tido já a oportunidade de praticar, assim como foram as festas. Então, eu acho que isso consolida mais. Eu acho que o conhecimento vai se consolidando e não vai ficando pesado. Não vai gerando aquele constrangimento do peso, tá? Mas de mudança, né? Então, vamos orar em nome de Jesus. Sarinha, eu tinha ouvido a voz de Eric que eu ouvi aí no início. Foi só no início, Elisa, depois ele saiu para trabalhar. Ah, sim. Então tá bom. Eu ia pedir para o sacerdote orar. Mas vamos orar em nome de Jesus. Agradecer ao Pai por este momento, né? Sarinha pode abençoar a gente? Amém. 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 Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essas oportunidades maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Te louvo pela vida de Leile, que tem sido um instrumento das tuas mãos e que o Senhor tem usado de maneira maravilhosa para nos ajudar nessa caminhada de Techuvá, de retorno às nossas origens. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor nos escolheu e nós nos sentimos amados em saber que o Senhor nos enxergou no meio de tantos. O Senhor viu as intenções dos nossos corações, viu o nosso desejo de te servir verdadeiramente. E o Senhor tem nos separado nesse tempo e tem se revelado para nós de uma maneira especial. Peço que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento cada vez mais, que possamos estar te buscando, Pai, não apenas para adquirir mais conhecimento, mas que possamos estar te buscando e
conhecendo e tendo entendimento de quem tu és, de como o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, grande, o Deus Todo-Poderoso, que ainda assim olha para cada um de nós. Te louvo, Pai, porque nós temos crescido muito nesses dias, na caminhada contigo. E eu peço que pela tua misericórdia e pelo sangue do teu Filho Jesus derramado sobre nossas vidas, que possamos continuar nessa caminhada, Pai, sem hesitar, que possamos continuar constantes e firmes na tua presença, que o Senhor nos dê, Pai, agilidade, mas que o Senhor nos dê força, que possamos ser, Pai, como aqueles que o profeta Isaías fala, que confiam em Ti, correm e não se cansam. Que as coisas desse mundo, Pai, não nos cansem, não nos distraiam de Ti. Que possamos passar pelas coisas desse mundo, mas firmados em quem Tu és, firmados na Tua palavra, firmados nas verdades que o Senhor já tem revelado, já tem determinado para cada um de nós, que possamos tomar posse, Pai, de toda essa riqueza que foi nos tirada, Deus, que possamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós, que possamos nos apresentar diariamente com o coração humilde e quebrantado diante da Tua presença, reconhecendo que nós somos completamente dependentes de Ti, nós somos dependentes, Pai, da Tua misericórdia, nós somos dependentes do Teu amor e da Tua graça que é derramada sobre nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, apresentamos os nossos amigos que não puderam estar conosco hoje por algum motivo, aqueles que vão ver essa aula depois, que o Senhor esteja cuidando de cada lar, Pai, de cada família, que o Senhor esteja guardando e enviando Teus anjos para guardar a vida de cada um deles. Guarda a vida de Dai, a vida de Geizinha, a vida de Dessa, de Leilizinha, das crianças que estão sendo geradas nos ventres agora, meu Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, meu Pai. E que tenhamos um final de semana abençoado na Tua presença, que possamos a cada dia desfrutar, Pai, da Tua glória, que possamos desfrutar da Tua presença em nossos dias. Em cada coisa ordinária, possamos ver o Teu extraordinário, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Amém, Sarinha. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Continuemos orando, né, uns pelos outros, porque a gente precisa. Viu? Amém. Um cheiro, fique na paz. Cheiro para todo mundo. Deus abençoe. Amém. Amém. Vocês Cheiro, também. cheiro Fiquem bem com Deus. Deus. Ó, já tá Amém. roncando, escuta aí, ó. Já